Primeiramente, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui vindo lá do Sul, né? Chegando até aqui para poder compartilhar um pouquinho das experiências que nós temos vinculadas ao Comitê Brasileiro PR de Coubertin. Na verdade, como o professor Lamartine já comentou... Ela ia dar o microfone. Pois não. Onde vocês quiserem, na verdade. Onde vocês quiserem. Aqui está bem? Então... Primeiramente, mencionar, como o professor Lamartine já colocou, que o Comitê Internacional PR de Coubertin tem como presidente internacional justamente o professor Norbert Miller, que é justamente a pessoa que cria a expressão educação olímpica. Porque a expressão educação olímpica não foi idealizada nem mencionada por Coubertin, né? O Coubertin falava de uma pedagogia do esporte, né? A educação através do esporte, e não com essa conotação, com essa expressão educação olímpica. Então, Miller, lá pelos idos dos anos 1975, cria essa expressão. E justamente com a mesma ideia de difundir pelo mundo inteiro esses ideais, o Comitê Internacional cria sedes, assim como o Comitê Olímpico Internacional tem seus comitês nacionais, o Comitê Internacional também tem seus comitês nacionais. E no Brasil, desde 2006, existe, então, o Comitê Brasileiro, com sede em Porto Alegre. E justamente as iniciativas iguais ao do Comitê Internacional é fazer escolas Coubertin que promovam, então, essa educação olímpica, né? Especialmente em âmbito de ensino médio, né? Como a gente chama aqui no Brasil. Bem, nós não temos ainda no Brasil uma escola Coubertin, porque não é simplesmente uma escola decidir ser uma escola Coubertin. Existe uma série de critérios para serem atendidos para que isso, então, se efetive. Mas, no Brasil, nós já temos algumas iniciativas de educação olímpica que independem da caracterização de escola Coubertin. Então, existe um projeto esportivo social de uma fundação voltada ao tênis que alcança 700 jovens em vulnerabilidade social. Esse projeto de 700 jovens se situa basicamente em 3 cidades: Porto Alegre, Sapiranga, que é lá no Rio Grande do Sul também, e São Paulo, capital. E agora, no segundo semestre de 2011, um projeto que vai alcançar uma rede municipal de ensino no âmbito de ensino fundamental, séries iniciais. Então, também uma proposta voltada não para a educação física, mas para a educação da escola como um todo. Essas são algumas das experiências que o tempo não me permite avançar e nem pormenorizar, mas desde já também fico, como eu vou ficar até amanhã no evento, à disposição de todos para qualquer esclarecimento que vocês quiserem ter sobre o comitê e as iniciativas dele. Muito obrigado. Nelson. Para os próximos não é necessidade de palmas para nós ganharmos tempo. Muito bem, então vamos caminhar. Sabemos que a tradição vem de Coubertin e tem muitas coisas envolvidas com essa personalidade. Mas não é o momento, nós temos que fazer um caminho mais rápido para chegar onde nós queremos, tá? Inclusive na nossa situação do Brasil, senão nós transformaríamos esse evento num fato acadêmico que não é o objetivo dele. Então, muito bem, o que aconteceu? Depois de Coubertin, foi ele que deu início aos Jogos Olímpicos, ele recuperou a ideia grega, que depois foi desenvolvida na Inglaterra, e ele reformulou isso. Estamos aí com mais de 100 anos, os primeiros Jogos Olímpicos foi 1896, e desde então estamos progredindo e chegamos a 2016, um século e 10 anos. Então, a nossa situação é olhar esse desenvolvimento para chegar a nós. É a nossa necessidade atual. Muito bem. Ocorre que aí vamos começar a ver diferenças entre os estudos olímpicos, no estilo que eu fiz a apresentação lá de Sergipe, né, que é um fato real, e a nossa posição aqui, que é o grande problema da Academia Olímpica desde o seu nascimento. É saber lidar com a teoria e a prática. Ocorre, quando se fala em educação, se a gente vai para o lado da teoria, realmente fica muito sofisticado.
e muitas vezes não chega a termo, não chega a alcançar a prática. Isso é um problema. Porque se não houver prática, nós ficamos no jogo teórico. E no jogo teórico, realmente, na academia tem lugar, mas nas organizações não pode ter tanto lugar, porque tem que ter resultado, tem que ter organização, tem gastos de dinheiro, tem recuperação, tem gestão. Então, há uma certa distinção entre quem é muito teórico e quem trabalha na prática. Os teóricos precisam aprender com o pessoal da prática como lidar, e muitas vezes não consegue isso. E vice-versa. Qualquer radicalismo aí é importante. Por exemplo, os dirigentes esportivos, no plano mundial, eles não gostam muito, aceitam até cobertão com um certo desconforto. A gente percebe isso. E outros teóricos que apareçam. O próprio Miller, que foi citado aqui, tem uma frase interessante, que os dirigentes esportivos só procuram os teóricos na hora do perigo. Ele se refere ao grande problema da corrupção no COI, no ano 2000, que entre os que foram mobilizados para encontrar uma solução para a sobrevivência do COI, a maioria eram de professores universitários, e encontraram a solução. Sim, porque esse é o papel dos caras, mas só na hora do perigo. No ano seguinte, começaram a expulsar os caras. Um deles se rebelou, inclusive, que é o professor McCallum, da Universidade de Chicago. Tem uma posição pública dizendo, bom, então não, eu tinha que falar para resolver o problema de corrupção. Desde que acabou, não serve mais a teoria, tá legal, então eu não piso mais na área olímpica. Temos casos desse tipo. Aqui no Brasil, nós não somos radicais a isso, pelo menos a maioria. Temos sabido conviver e com certa preocupação em abrir o espaço para as instituições esportivas, que têm seus objetivos, e, sobretudo, abrir o espaço para a prática. Então, eu parabenizo ao presidente que está aqui, o professor Jorge Steinhilber, que desenvolveu a ideia do case, que é uma ideia que pode ser até um modelo brasileiro. Eu não conheço de outros países. Que, aliás, é um desafio que nós temos. Temos a teoria, mas devemos criar até versões brasileiras. Por que não? Nós vamos ter que encarar essa situação, como nós vamos ver. De qualquer forma, sem teoria não dá. A arte é conviver teoria com prática. Então, nós temos aqui obras, tem um livro de estudos olímpicos, que o autor está aqui presente, até vou convocá-lo mais adiante para falar sobre valores, que é de estudos olímpicos, onde tem uma parte de valores muito desenvolvidas. Tem um Atlas do Esporte, que vocês estão vendo os endereços aí, vocês podem anotar. Eu até estou me demorando um pouco mais aqui para vocês anotarem os endereços. No livro, no Atlas, vocês vão encontrar na internet, no sistema de busca, vários capítulos sobre educação olímpica, sobre a Academia Olímpica Brasileira, sobre estudos olímpicos. Então, não haverá problemas de informação quanto a isso. Uma coisa mais profunda está no livro de baixo, que já está tendo uma nova versão que irá para a internet proximamente pela Universidade Gama Filho. E, finalmente, o legado de mega eventos esportivos, que é mais avançado, não fica só na educação olímpica. Ele foi para a economia, para a gestão, e é um livro muito importante hoje, que tem um toque brasileiro, a arte brasileira, de conviver com essas diferenças todas que existem, inclusive trazendo gente do exterior para trocar ideias, exatamente como vai acontecer aqui com o programa de amanhã. Parece até que eu estou fazendo a introdução que já foi feita, mas eu acho necessário dar um fundamento dentro da teoria, porque isso tem uma continuidade, tem fontes, tem pessoas envolvidas, e nós estamos aqui para absorver essas experiências. Muito bem. Então, apresentadas as obras, eu gostaria de dizer que são várias. Aquelas relações que vocês viram no início de estudos olímpicos deram como consequência livros internacionais. Então, é uma área de elite na área acadêmica, porque redondou livros feito com especialistas americanos e brasileiros, outros de espanhóis, que é o do meio, e até com a China, até com os chineses foi feito isso. E o Comitê Olímpico Internacional tem dado muito apoio. Nós encontramos mais apoio no Comitê Olímpico Internacional do que aqui no Brasil. Então, o pessoal começou a se exilar. Eu sou exilado.
Um dos exilados sou eu. Quer dizer, escreve lá fora para os caras, porque aqui há uma certa dificuldade. Mas não vamos chorar, não, que isso é bobagem. O nosso caso é aqui. E é natural, isso ocorre com várias áreas. É normal. É normal. Eu conheço várias pessoas na mesma situação. A nossa arte é continuar a briga, puxa a excelência que vem de trás, com os outros países, e nós aplicarmos aqui. Eu acho que nós estamos nessa fase. Foi feito tudo isso? Sim. E a comprovação foi o livro que eu mostrei de Mega Evento, que ele já é um jogo com o pensamento estrangeiro. E deu certo. Provavelmente isso vai acontecer com a Academia Olímpica. Não aconteceu antes, mas nós estamos a pique de ocorrer. Então é bom investir nessa área. Então, se eu conseguir resolver isso aqui, só para dar uma ideia dos grandes centros de excelência que nós temos, esse aí é do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que lá não é um grupo de estudos olímpicos, é um centro de estudos olímpicos. É o professor Ripold, que estará aqui amanhã e vai fazer uma palestra. Eles têm uma linha de produção de livros. Os estudos olímpicos do Brasil é profícuo em livros. Provavelmente tem até demais. Mas não importa, a produção é grande e precisa ser aproveitada. Tanto é que a Gama Filho decidiu começar a colocar os livros disponíveis na internet em PDF. Esse é o nosso problema atual. De maneira que, em qualquer lugar do Brasil, o sujeito vai lá, pega em PDF e acabou. Estamos conversados que isso já é o meio caminho andado. Depois vamos deixar o pessoal da prática desenvolver, como nós estaremos vendo aqui. O outro grupo de elite é da Universidade de São Paulo, da USP, e que tem o desenvolvimento de muitos livros, inclusive sobre educação olímpica, sobre valores olímpicos, e até egressos desse grupo aqui presente que eu estou vendo aqui pelas pessoas. Então, esses aqui é o trio, é o Rio Grande do Sul, Gama Filho e USP. Mas existem outras, como nós vimos aqui. O Nelson Todd não é somente do Comitê Barão de Vierre de Coubertin, ele é também da Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que tem até disciplina olímpica para os estudantes da educação física. Existe do Espírito Santo também, Juiz de Fora, no Paraná e agora em Sergipe. Umas 2 ou 3 foram criadas e desapareceram. Isso é típico do Brasil e eu vim a perceber que isso é do mundo. Até na Inglaterra isso acontece. Eles criam alguma coisa e depois morrem. E já sabemos porque morre a educação olímpica.